Senador Esteves, que prazer tê-lo aqui. Ah, é? Mas eu vim na quarta. Você é um apoiador do Amazonas. Você é o quarto senador do Amazonas também. É o terceiro do Obrigado. Rio Grande do Norte, mas Nascido no Acre, né? Da é do Amazônia. lado. Agradeço a oportunidade de falar, não sou o titular, nem sou o suplente dessa comissão. Eu vim na quarta, presidente Omar Aziz, para perguntar ali o ex-governador do Rio de Janeiro, que é um assunto mais que a gente domina, um assunto que a gente tem o interesse de aprofundar, que seria aquele tema lá. Mas não ia deixar de vir hoje, já que o tratamento está exposto, eu estou em Brasília, estava aqui no Senado, e o senhor está me dando essa chance de falar, melhor ainda. Agora eu entendo, viu, senador Omar Aziz, por que o Brasil está assistindo de perto a CPI da Covid, porque ela mostra os bastidores de forma clara. O que acontece nos bastidores do Senado está sendo exposto. A conversa, o diálogo, a briga, o posicionamento, é o que acontece na sociedade lá fora. Essa polarização, né? De um lado está quem defende algo ou qualquer coisa, não sei o que vai ser discutido, e de um outro está um outro time que realmente não quer que divulgue, que não quer que aconteça, não quer que faça. Ouvindo atentamente a fala dos dois, essa última questionamento, Marco Duval, eu deixaria para fazer depois para o senhor, porque as pessoas estão tomando algum tipo de vacina e está tendo reação. É febre, é dor de cabeça, é tontura, deixa de trabalhar ali uns 2, 3 dias, parece até que é Covid de novo. Mas não seria esse caso a pergunta não é essa, não. A pergunta é mais sobre o que vieram fazer aqui, que seria para esse tratamento precoce, ou tratamento adiantado, ou evitar que as pessoas cheguem até um estádio terminal, um estádio de UTI, ou um estádio de ser entubado, porque como o senador Marcos Rogério já tinha dito, e eu complemento só o que ele já falou, estudos, isso aí é números, não é achismo, diz que quem chegar ao ponto de ir até um leito de hospital precisando de ser entubado por um equipamento mecânico de respiração, 80% talvez não retorne mais. Então, parece que a luta é evitar que essas pessoas cheguem até lá, evitando. Porque, a princípio, a grande necessidade do país seria o respirador, leitos. Eu digo que no meu estado muitas pessoas morreram, senador Omar Aziz, porque não tinha nem uma maca para fazer o procedimento, que tem que fazer deitado. Teve gente que ficou sentado fazendo tudo isso. Mostrou a deficiência da saúde do nosso país. Então, falando desse tratamento, não sei qual a palavra me referir, só adiantando, viu? Para quem está me assistindo, senador Omar Aziz, não sou base do governo, não sou governador, não sou oposição também, não sou isento. Eu estou aqui discutindo de um assunto que talvez nem os médicos estejam mais concordando, talvez a ciência nem esteja chegando a um ponto de equilíbrio. Então, não tenho essa necessidade de vir aqui falar algo contra alguém para tirar esse proveito. Mas, lendo uma matéria agora no dia 16/6/2021, de um jornal de grande circulação, uma notícia até boa. Eu não sei se os dois pesquisadores, os dois médicos, têm esse conhecimento. O jornal trouxe que a Pfizer e o Einstein, através de um estudo, localizou que um remédio que já existe, um remédio que combate artrite de reumatismo, aí o senhor vai aprofundando mais. Essa medicação, que não é barata, foi feito um teste não com 10 mil pessoas, mas com cerca de 300 pessoas, durante um curto, seguindo todas as metodologias. Foi feita essa testagem, como eu já falei, dentro do padrão metodológico, e descobriu-se que ainda não é autorizado, mas foi publicado que é com 37% de eficácia. As pessoas que chegaram a fazer o uso desse medicamento, aí o senhor vai me dizer um nome, e vai dizer como ele atua dentro do organismo, não é para combater um vírus, e sim as consequências de um vírus, de uma inflamação que chega. Se é para curar artrite, se é para tratar artrite, artrose, reumatismo, se é inflamação, então tem alguma coisa a ver com esse tema. Então, esse estudo, ele trouxe assim um ânimo de um remédio a mais, porque o senhor disse que tinha cerca de 20 remédios, e eu não sei se esse já está incluído entre os 20. Não está incluído, é um remédio bem caro. É um remédio que custa R$5.000. A pergunta é bem simples. Se alguém com muita popularidade, se alguém com muita influência sobre as pessoas, se alguém que tem uma boa redes sociais ou que seja amado ou odiado
por algumas pessoas, que ocupe algum polo, levantasse a bandeira desse remédio como a salvação. Disse, só esse remédio aqui é o grande salvador. Talvez esse remédio estaria hoje aqui sendo discutido como sendo eficiente ou não, mesmo não tendo a comprovação. A pergunta é, se o presidente da República não tivesse empunhado, colocado a cloroquina na mão e mostrado como uma possível solução, a gente estaria discutindo sobre cloroquina, sobre tratamento precoce? Será que os médicos não teriam uma relação mais tranquila, uma vez que, acho que foi o senhor Francisco que falou que a politização chegou a esse ponto de discussão em uma CPI? Então, uma intromissão de política ou judiciário dentro de uma relação particular. Eu não vi ninguém, senador Marcos Rogério, nem senador Girão, nem Reise, chamar aqui o pastor que ofereceu feijão mágico para curar as pessoas. Alguém de uma igreja disse que se tomasse uma água, é fé. Ninguém vai discutir a fé da pessoa. Ninguém vai discutir aqui se a pessoa toma ou não. Pergunte àquele cidadão que está à beira de ser entubado, que está ali na iminência devido ao terrorismo, que é esse vírus, o terror que é esse vírus, passado pela imprensa, na iminência de perder a vida ou não, de ser entubado e não retornar. Com esse dado estatístico, eu lhe disse que 80% não retorna. Ele quer tomar qualquer coisa. Ele ouviu dizer que qualquer coisa faz bem, ele vai tomar. Eu tive coronavírus, fui reincidente 2 vezes. Eu fui infectado 2 vezes. Eu não fiquei sem máscara por aí, não fiquei fazendo extravagância, não. Fiquei cumprindo tudo que deveria ser cumprido. Eu não fiz o que muitos brasileiros que cumpriram o lockdown tiveram que fazer. Deixar de trabalhar, mas pegavam ônibus lotados, iam para as praias, ficaram expostos, sem máscaras. Então, era um assunto até de ser discutido por que não foi tão eficiente. Porque a eficiência dele não foi, porque alguns serviços públicos não são eficientes, não é só da saúde, não. Principalmente do transporte público, em qualquer lugar desse país. Era o fique em casa, mas quem precisava trabalhar, chegar até a residência de uma outra pessoa que pegasse um transporte coletivo, estava ali infectado. Então, se esse medicamento, esse que eu disse aqui agora, com 37%, é um número bom? 37% para os senhores cientistas é um número assim, 37% é um número bacana para uma medicação para salvar vidas. Se fosse empunhado por alguma pessoa, que a gente viu um fato, senador Rogério, um jogador famoso afastou só uma Coca-Cola e as ações despencaram. Será que fosse esse jogador segurando o remédio? Os brasileiros, as pessoas não acreditariam também que seriam ele, ou causariam também uma discussão sobre o certo ou errado do uso desse remédio? A relação médica e paciente foi interferida por isso? O senhor pode atribuir o seguinte, realmente se não tivesse existido essa divulgação por certas pessoas, talvez a gente não estaria discutindo isso aqui hoje. Ou imagine que se fosse pela oposição, estivesse defendendo esse medicamento, se ela fosse usada como arma política também, que parece que é. Então, a pergunta é bem simples. Esse medicamento, se os senhores têm conhecimento, se já está dentro dessa relação desses 20 medicamentos que os senhores foram citados aí, se o senhor conhece esses estudos, eu li isso aí no jornal de grande circulação, apesar de muito caro, tem essa esperança, expectativa que pode tratar as inflamações, não é combater o vírus, é uma coisa diferente. E se esse medicamento, como já foi dito, fosse empunhado por uma pessoa de grande reconhecimento social, de grande repercussão social, ele estaria sendo discutido de forma contrária. Então, obrigado, Vossa Excelência, pelas excelentes ponderações. Só um minuto. Eu disse que eu tive Covid 2 vezes, não foi, senador? Não tomei cloroquina, nem vermectina, nem nada. Tomei chá ayurvédico. Que Sabe bom o que é que o isso? senhor se recuperou bem. Chá ayurvédico é limão, alho, cúrcuma, essas coisinhas. Mas tomei, viu? Tomei muito. Cúrcuma Tomou cúrcuma, tem uma senador? ação anti-inflamatória importante, né? Tomou cúrcuma? Tomei cúrcuma, gengibre, limão. Eu vou te mostrar depois um ensaio duplo cego randomizado feito na Índia, sobre Paquistão, sobre cúrcuma. Mas não vou falar aqui agora. Eu estou lançando medicamento, senador Maziz. Não faça isso, não faça isso. Vai ser convocado da CPI.
Por favor, não faça isso. Não, eu estou dizendo só o que eu tomei. Faça isso. Não, já está em Tudo que o senhor tomou, todos nós tomamos, é uma coisa que qualquer cidadão toma. O que eu quero dizer, senador Maziz, que muitos como você. A crença pode levar as pessoas a acreditarem. Deu certo para você? Pode dar certo para mim. Pois é. Hoje as pessoas se medicam pelo Google. É verdade, isso a gente deve evitar. Mas agradecendo Vossa Excelência pela sua colocação, essa medicação já existia uma aprovada pelo FDA parecida, que era o baricitinib. Essa é nova, mas é basicamente a mesma coisa. São inibidores do que a gente chama de JAK. O que é JAK? São enzimas que levam à inflamação. Então, como o senhor colocou, aprovado para doença inflamatória. Mas veja que interessante, características que vêm se repetindo com todos os fármacos que dão certo, ou que a gente acredita que dêem certo. Primeiro, reposicionada, porque ela vinha do tratamento para doenças inflamatórias. Segundo, baseada na fisiopatologia, porque, como eu expliquei anteriormente, a gente tem o vírus, a gente tem a formação de coágulos e a gente tem a inflamação. Então, a colchicina, o corticosteroide, o corticoide inalatório, esses novos inibidores da JAK, o tocilizumab, etanercept, e a gente pode continuar, é tudo na inflamação. E veja como a medicina beira-leito é importante, porque se faz observação empírica e se testa depois. Como é que eles sabiam que o corticoide inalatório era bom? Porque tinha menos asmático internado do que se pensava. E aí se foi estudar e se viu que reduzia em 91% o risco de asma. Então, sim, é uma droga nova, direcionada, ela não é verdadeiramente nova, e todo fármaco novo a gente dá boas-vindas, a gente quer que ajude, tem essa redução de impacto de 37%, foi publicado na New England Journal of Medicine, tem o pessoal do Albert Einstein aqui participando, uma pesquisa séria, muito legal. Em relação à questão do preconceito pelo tratamento, se isso poderia exercer alguma influência, não foi o que a Vossa Excelência colocou? Não, eu não quero responder errado, perdão. Não, eu perguntei o seguinte, se esse remédio, tem várias fotos, tem várias publicações do excelentíssimo senhor presidente segurando a cloroquina, dizendo que seria o tratamento eficaz. Se ele fosse... Senhor? Com a EMA? Não. Sim, a pergunta é, se eu seguro esse remédio, vamos dizer, eu até citei um jogador de futebol que tirou uma Coca-Cola da frente, o impacto que essa pessoa, pela publicidade que ela tenha, possa transferir para esse tipo de medicamento ou não. Porque o jornal publicou que esse medicamento, que o senhor não citou o nome, mas é tofacitinib. Tofacitinib. Isso, esse nome aí. Esse nome. Ninguém deu atenção. Passou para até despercebido. Está lá no jornal de grande circulação. Agora, se aparece o senador Maziz falando que esse remédio é bom... E o tofacitinib é o que saiu, mas já tinha o baricitinib, então já existia um... Onde eu quis chegar na minha pergunta é, atrapalhou os médicos, a relação médico-paciente, o envolvimento político do senhor presidente na cloroquina, nos remédios precoces, tudo isso? Eu não sei avaliar porque eu não sou político, mas eu, com certeza, acho que a gente deveria deixar o assunto despolitizado. Essa é a minha opinião. Então entendi. Então atrapalhou. Politizou? Talvez tenha atrapalhado, mas eu acho que a politização, seja de um ou de outro lado, é ruim. O próprio doutor falou em hidroxicloroquina, que é melhor do que a cloroquina, não é? Na verdade, a gente não sabe se ela é melhor. Ela tem algumas propriedades farmacocinéticas melhores. Então, veja bem, ele falou em hidroxicloroquina. Agora, pouco, eu estava lá e o senador, eu acho que quem estava aqui era o senador Eduardo Girão, que estava aqui, e eu ouvi ele falando numa resposta para o senador Marcos Duval. Ele diz, olha, hidroxicloroquina e tal. Eu não estou aqui fazendo propaganda de remédio, por favor, quem está me ouvindo, não. Eu só estou falando o que o doutor falou. E o governo, ele mandou o Exército fazer cloroquina, não foi hidro. Tá certo? Foi cloroquina. O que nós recebemos nos Estados Unidos foi cloroquina, de presente. Lá eles não quiseram usar, eles mandaram para a gente. Ok? O número, a quantidade que os laboratórios produziram de cloroquina em 2020, 2021, principalmente 2 laboratórios que nós estamos investigando aqui, é um negócio absurdo. Cresceu assim substancialmente o faturamento. Mas eu estou colocando isso do que eu tenho já de conhecimento, não estou aqui questionando os médicos, tá? O que eu sempre falei aqui, e volto a repetir, e vou continuar falando,
é que nenhum profissional de saúde, nenhum médico, prescreve um remédio para fazer mal a uma pessoa. Como a gente era criança, você lembra quando a gente era criança? Não sei, porque você é muito mais novo do que eu, Steve. E talvez os médicos aqui também. O Heisen. Quando a gente era menino, eu morava em Caciqui, lá no Rio Grande do Sul. Meu irmão nasceu em Caciqui. Um irmão mais novo do que eu, Gaúcho. 15 segundos. Nasceu em Caciqui, eu morei em Caciqui. Meu pai é palestino. Lá tem uma comunidade palestina muito grande no Rio Grande do Sul. E eu morei em Caciqui. Eu me lembro, era muito criança ainda. Eu me lembro quando a gente era criança, a mãe da gente fazia o seguinte, ela pegava e dava uma gota de criolina no leite para a gente tomar para verme. Naquela época, uma gota. Não vão tomar, eu estou falando aqui, mas pelo amor de Deus, Cuidado, ninguém vai tomar isso não. Eu só estou falando para você que é aqueles remédios caseiros que a mãe dava e tal. Imagina a mãe da gente querer que a gente morra. Não, ela queria que a gente ficasse bom. Então, não tinha hoje os remédios que tem, tá certo? Naquela época não tinha. Eu estou falando na década de 60. É muito tempo. A ciência ela evolui muito. Talvez a coisa que mais evoluiu na humanidade nos últimos anos foi a ciência. Depois que decifraram o nosso DNA todo. Você entra numa máquina PET scan e você tem ali o diagnóstico completo. Eu não sou médico, mas sei porque já fiz esses exames. E procuro me aconselhar de médico. Então, eu só estou falando, Steve, que essa questão de medicação, realmente, eles falaram há pouco, e eu concordo plenamente com os dois. Eu acho que quem tem que prescrever remédio, e aí a discordância tem que ser a briga da ciência, não é leigo com a ciência. Eu não vou bater boca com o doutor nem com o outro, peraí. E você falou de uma coisa importante, porque eu acompanhei lá o que estava acontecendo no Rio Grande do Norte, que foi muito parecido com Manaus. Também vocês tiveram uma crise muito séria lá, como o senador Marco Rogério teve no estado dele, com falta de oxigênio. A nossa talvez tenha sido mais séria, porque foi a primeira cidade. Agora, nós temos um grande problema no Brasil. Acho que a primeira é mais distante. Um grande problema no Brasil, que não é no estalar de dedo, porque nós teríamos que fazer uma política para isso muito séria. E eu acho que nós temos que tirar ensinamentos dessa pandemia. Não é a quantidade de UTI que um hospital tem. O problema é que a UTI não funciona sozinha, ela tem que ter recursos humanos. E nós não temos em quantidade suficiente para o número de UTI que nós criamos nos últimos anos, desde quando iniciou a pandemia, se cresceu o número de UTIs, nós não temos intensivistas. Porque o doutor Zimmer, ele pode até ser um ótimo, ele detecta, mas ele não pode, eu não creio que ele vá para uma UTI e vá ser um intensivista e saber entubar um paciente. Talvez, ele aprendeu. Mas não é a especialidade dele. Cada um não sei cada um. Também não é a especialidade, não sei, do doutor Francisco. Também não sei dele, eles podem até saber. Mas não é qualquer médico que sabe fazer. Então nós precisamos, dentro de uma UTI, de duas coisas primordiais para manter um paciente vivo. Médico intensivista e enfermeiro intensivista. O Brasil não forma. Porque a quantidade... Uma UTI, por exemplo, se você fosse internar num hospital particular, uma UTI custa uma fortuna por dia. E o que se requisitou nessa pandemia, a maioria dos hospitais não queriam, porque o que o SUS paga é muito abaixo do que uma... Por isso, que vai continuar sendo assim enquanto nós tivermos uma saúde plena brasileira e mais. O que salvou muita gente, e aí a gente tem que concordar, foi a atenção básica. Onde tinha uma atenção básica de saúde forte, que o profissional acompanhava o paciente, porque o erro é esse, é chegar a 90%, você está com 60%, 70% do teu pulmão comprometido, em 10 minutos, teu pulmão aumenta, e tu vai para lá, chega lá, o cara vai e fura teu esôfago, e você morre, e você não sabe... Depois, se o cara morreu da Covid ou porque houve uma perfuração num órgão importante. Perfeito, senador. Tá certo? Senhor presidente, onde não, o senhor... eu só estou te colocando o seguinte, o grande problema nosso não é só que nós temos que tirar. Eu acho que o Senado pode... Eu só estou te colocando isso porque você foi muito preciso nas suas colocações, muito. Inclusive, falando sobre as questões
que o vírus afeta coração, afeta, dá embolia, pulmão, dá problema no coração. O pulmão, o meu irmão, eu vou dar aqui um exemplo. O meu irmão foi internado, falando comigo pelo telefone, e em horas ele foi entubado, olha só. Não é só um, não. Um outro rapaz que trabalhava comigo com 21 anos, falou pelo WhatsApp comigo, falei com ele, e aí, tá tudo bem? Ele disse, não, tá tudo bem, chefe. Aquele jeito de uma pessoa amiga, não é aquele cara que trabalha, já vira da tua família. A pessoa que, se você trata teus filhos como se fosse o deles. Sabe aquelas pessoas que estão ali? Em horas, meu amigo. Horas. Porque a P1, a variante, foi muito letal, ela foi muito... Era uma coisa que... E aí, tem gente que não quer ir para o hospital, não acredita, acha que não, isso é uma gripezinha, não, vou ficar bom, me dá um chá e tal. E quando ia, já estava no sufoco. O que você coloca é verdadeiro. Eu acho que tem muitos medicamentos. Esses 20 ou 30 medicamentos, não é para combater o vírus, é para combater as causas, né? Insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, sei lá, uma série de coisas. Foi o que eu aprendi. Aliás, o que me falaram. Agora, não, por favor, quem está me ouvindo, não vá, eu não vou prescrever remédio aqui, porque eu não sou um profissional para isso. Senador, só concluindo a pergunta. Não, eu só quis intervir, não, o teu tempo está garantido. Senador, posso só falar brevemente? Não, bem rápido, só para pegar aqui a linha de pensamento do senador Aziz, que ele falou que eu já tinha dito antes. Ele disse, olha só, se chegar no hospital, não tem médico intensivista, não tem equipe de enfermagem especializada, quer dizer, se você chegar, precisar a ser entubado, é um número estatístico, eu já disse, 80% não retorna, morre. É por isso que essa discussão aqui hoje está sendo importante, porque como evitar, com medicamento precoce ou não, com chá ou não, com suas crenças ou não, com a máscara, como evitar que você chegue até esse ponto, se a gente tem deficiência, até mesmo de profissionais que possam fazer esse procedimento que deveria ser básico. Que deveria ser básico e seria uma outra discussão que levaria muito tempo. Então, vou refazer a pergunta. A pergunta que eu fiz para o senhor foi, existe algumas medicações como essa, que eu trouxe aqui como uma coisa boa, apresentada pelo jornal de grande circulação, O Globo, disse, notícia boa, um remédio aí que já existia para artrite, 37% de eficácia. Não foi ainda comprovado, não pode ser ainda dado esse alarme, mas uma grande chance dele fazer isso. Isso um jornal falando de uma pesquisa feita de um hospital muito respeitado, com empresa farmacêutica, a qual é o produtor desse medicamento. A pergunta que eu fiz foi, desde a Idade Média que a gente vê venda de indulgências, vê tudo isso, o cara vendendo um pedaço de pau dizendo que é da cruz de Jesus ou vendendo o céu. Alguém com influência ou na necessidade da fé ou no seu dia a dia, influencia de uma forma ou de outra. Minha pergunta foi, atrapalhou o relacionamento de vocês, no trabalho de vocês médicos, uma pessoa entrar e dizer que está valendo, por mais que você ache que dá certo, por mais que você... Ótimo, agora você está podendo agora ser criminalizado ou não, se esse medicamento não der certo. Mas a relação médico e paciente não foi preservado, por quê? Porque envolveu alguém, que eu não sei por qual motivo, empunhou lá aquilo lá, o remédio na mão, e começou a dizer que dava certo. A pergunta foi bem simples. Eu citei até 3 situações de pessoas influentes ou pessoas conhecidas no nosso país, ou conhecidas pelas pessoas, que através de um gesto movimenta milhões. Não só milhões de reais, milhões de dólares, milhões de pessoas. Influencia a vida das pessoas. Eu citei o rapaz do futebol, que afastou a Coca-Cola. Eu citei algumas pessoas, nada contra a religião, mas algumas pessoas que diziam que tinha um feijão que curava, outro disse que tinha água, outro disse que se tomasse... Estava lá envolvido a fé, eu não vou discutir isso com ninguém, mas estava lá, é a fé da pessoa, se ele tomou ou não remédio, vacina ou não, se é do anticristo ou não, está lá. Se vai virar jacaré ou não, a vacina está disponível, toma. Tem muita gente rejeitando. E dê a situação do presidente segurando a cloroquina. Aí a pergunta é, atrapalhou ou ajudou o trabalho médico no nosso país? Vossa Excelência, eu entendi a pergunta, lhe agradeço de novo. Eu acho que atrapalhou a ação e atrapalhou a reação.
o ato e a reação ao ato. As duas coisas atrapalharam. E, deixando claro, eu gostaria que fosse a medicina, o meu paciente, eu, e é isso. Porque no frigir dos ovos, quem vai ser responsável pelo desfecho não vai ser o presidente, não vai ser o governador, não vai ser nenhuma autarquia, não vai ser nenhum coletivo escondido em nenhuma sociedade. Vai ser eu. E só para concluir, ele segurou essa medicação na mão, mas ele deixou de segurar todas as outras 18 e todas as outras 18 estão sofrendo reação. Por quê? Qual é a justificativa? De novo, é uma pergunta que não é retórica, é para reflexão. Não sei responder, não sou mais indicado, não sou político. O que eu queria só era fazer o pedido para vocês tentarem despolitizar o assunto. Porque, em última instância, quem se prejudica é o eleitor de todo mundo, é o povo brasileiro. Então, por favor, vamos dar uma vez à ciência mesmo. A ciência que publica, a ciência que vê pacientes. Mas essa que saiu no jornal O Globo... É que não é porque saiu no Globo, é porque saiu na New England Journal of Medicine. Mas essa não sofreu preconceito, não. Claro, não sofreu, mas não porque saiu no Globo. O Globo não é nada para ciência. Porque foi o Einstein que não, é porque saiu na New England Journal of Medicine, que é a maior revista de medicina com índice de impacto de 70. Ou seja, isso é notável. Não é que foi noticiada nesses meios, porque nada contra, mas está havendo um noticiamento seletivo. Então, a gente tem que louvar a pesquisa, porque foi bem conduzida, os resultados foram muito bons, esse 37% para ele responder é ótimo, ótimo, excelente, quanto mais melhor. Não vamos pôr um limite no benefício, não existe esse limite. A gente sabe que algumas estratégias reduziram 91% o risco de internação, como a budesonida inalatória, que é baratíssima. O único problema que eu vejo para esse fármaco, para o TOFA no futuro, é o que Vossa Excelência mesmo comentou, o custo. Tanto o baricitinib quanto o TOFA é 5, 6 mil reais uma caixinha. Mas para salvar uma vida não tem custo. Não. Ah, exatamente. Senador, eu trouxe a matéria aqui, da Folha, na verdade. Né? Eu li no Globo, mas está na Folha. Essa é a medicação, ela já vinha sendo usada por nós de maneira off-label. É interessante voltar ao assunto do off-label, né? Tanto essa quanto outras medicações similares, como principalmente o tocilizumab e o etanercept. Eu, particularmente, tenho uma excelente experiência com o etanercept, o Embrel, que é uma medicação dessa tipo de categoria. Elas não são para o tratamento inicial da Covid. Elas são usadas quando o paciente já inflama, já perdeu ou não deu certo o tratamento, ou não fez o tratamento, ele evoluiu com inflamação, ele passa a necessitar de oxigênio suplementar, precisa ir para o hospital, e quando você começa a dar corticoide para esse paciente no hospital, você tenta entrar com esse tipo de medicação que ela pode ter o poder de bloquear a chamada tempestade de citocina, ou seja, a cascata inflamatória que começa a acontecer no corpo da pessoa em reação à infecção viral quando ela se torna mais grave. A plausibilidade farmacológica, clínica e biológica existiu, o medicamento foi feito, deu resultado. Aí, diante dessa observação, grupos com muita estrutura e muita prática em pesquisa clínica, como o pessoal do Albert Einstein em São Paulo, com o patrocínio da Pfizer, aí que eu falo da questão de como que se faz um estudo desse naipe. Tem que ter dinheiro pesado, e normalmente ele vem da indústria, que é óbvio que a Pfizer tinha todo o interesse do mundo em fazer essa pesquisa. Fizeram uma pesquisa muito bem feita, muito bem conduzida, que achou esse resultado que 37% é fantástico quando o paciente está lá no leito, na UTI, sufocando, com máscara, com tudo, tentando de tudo para evitar o tubo. Seja o tofacitinib, seja o Embrel, seja o tocilizumab, que foi a primeira das drogas que foi tentada ano passado, a despeito dos estudos não terem sido muito bons. Qualquer ator público que tenha uma grande influência sobre uma determinada parte da população, que fale qualquer coisa sobre algum tipo de fato do cotidiano, vai ter impacto nesse fato. Cabe a nós, médicos, e aí é uma fala para os médicos, ter o discernimento de separar o que é político do que é medicina e passar a olhar as evidências, olhar artigos como esse, que foi publicado no New England Journal of Medicine, desapegar da paixão política do momento e passar a combater discursos negacionistas de que não há evidência, de que há evidência de ineficácia, isso não existe, e pensar no doente, porque, no fim, o que importa é o doente, o que importa é você chegar para a família doente e falar: salvei teu pai, salvei tua mãe, ou não, infelizmente, teu filho está morto.
Isso quem fala somos nós, médicos. Não é a divulgadora científica, não é a médica que nunca tratou ninguém. Somos nós que estamos na ponta tratando, que temos que chegar para a família e falar: desculpa, mãe, seu filho morreu. É muito duro ter que falar isso para uma família que deposita toda a esperança no nosso colo para salvar o parente. Então, quando entra política no meio, e aí dos dois lados, 3, 4, 5, não sei quantos lados tem, a coisa vai pro beleléu. Então, a gente precisa desapaixonar um pouco esse assunto e focar. Olha, não dá para falar que não tem evidência com tanto artigo publicado. Vamos agora discutir os níveis de evidência. Dá para fazer política pública com isso, sim ou não? São outros 500. São outros 500. Agora, o médico, na sua individualidade, ele tem que ter a liberdade de prescrever sem ser alvo de chacota, de piada, de bullying. E aí eu condeno sociedades médicas no Brasil que entraram nesse jogo fazendo o espelho, né? Queimando a caixa. Não é para ser nenhum nem outro. É para chegar e falar: vamos oferecer todo o arsenal possível de guerra para combater o vírus. O inimigo comum aqui é o vírus. É isso. É isso. Eu sempre defendi isso. Agora, doutor Francisco. Senador Omar, para concluir, eu não sei se eu posso, se eu permitir, claro, né? Vossa Excelência já está há 20 minutos. Permite muito, Vossa Excelência é meu amigo. Diferente daquele grupo ali, Vossa Excelência tem... Tratamento VIP. Mas olha o tamanho da... Olha o tamanho do... Eu ia pedir para o senhor disse que tem um estudo. Tem um estudo. Olha, Steve, sabe, a verdade é o seguinte: é impossível dizer não para você, sabe por quê? Olha o teu tamanho pro meu irmão. Olha aí, para algumas coisas você viu meu tamanho. O senhor disse que ia falar, porque eu disse que eu tomei um chá ayurvédico, que o senador presidente Omar Aziz disse, não divulga, mas eu falei, mas eu quis dizer que uma boa alimentação, ou uma alimentação baseada em que aumente a sua imunidade, pode ser uma profilaxia. Pode ser não, é uma profilaxia para muitas doenças. Uma vez que o brasileiro se alimenta muito mal. O brasileiro se alimenta pessimamente ruim. É muito carboidrato, é muito açúcar, é muita... alimentação regular, não só fast food. O senhor está coberto? Porque até agora a gente só discutiu o remédio. Mas remédio é a última fronteira. Mas a alimentação para a população que está passando fome, que não tem alimentos, que as crianças nas escolas que não têm hoje a merenda, nem que seja mínima. A gente está falando de brasileiros que estão passando por necessidade. Então, eu quis trazer aqui que eu fiz um tratamento ayurvédico, né? Indiano. Não. Indiano não. Tem depois gengibre. Eu te mostro o estudo do Paquistão. Vamos lá. Tem gengibre, tem glutamina. Tem cúrcuma, tem tudo isso. Tem tudo isso. Por quê? Porque eu faço isso todos os dias. Não é uma vez só porque eu estava doente, não. Então, esse tratamento é diariamente que eu faço. Talvez eu tenha passado 2 vezes pelo Covid e não tenha sentido. Mesmo tendo um pulmão só, viu, senador Mazis? É porque o direito está paralisado devido ao diafragma, da inflamação que eu tive aqui. Caramba. Doença trabalhista aqui dentro do Senado. Vamos afastar o senhor com benefício acidentário. Não. Deveria. Ele faz falta aqui no Senado. Senador, só para complementar rapidinho, essa questão da alimentação é fundamental e isso traz um outro assunto que tem sido também polêmica na Covid. O mundo inteiro está pesquisando Covid. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, no Egito, no Paquistão, na Índia, na África. E o que eu vejo às vezes é algumas sociedades, alguns colegas falarem: mas esse estudo é do Egito. Mas esse estudo é do Paquistão. Nada a ver. Esse estudo é da Índia. Isso tem ocorrido e eu chamo de xenofobia científica. Gente que só enxerga se for publicado no New England, no JAMA, no British Medical Journal ou no Lancet. Fora isso, eles falam que não é ciência. Essa postura está completamente equivocada e não dá para levar a sério gente que se comporta desse jeito, tá? Tá certo. Tá bom. Senador Mazis, obrigado pela palavra. Vossa Excelência, eu não... Uma coisa é eu brigar com o Marco Rogério, outra coisa é com você, Steve. É uma diferença. Aliás, você é muito amigo de um querido amigo meu, que é o senador Plínio Valério. Então, nós estamos tudo... Amazonas. Que bom, mas apesar, antes só de eu me retirar, eu queria só olha a lembrar... diferença de tamanho aí, Marco. Eu queria só deixar, porque eu não faço parte da CPI. Não, você não, mas qualquer senador, olha, se explicar, qualquer senador tem direito a falar aqui, a hora que quiser,
Perfeito. Mas aí eu já estou na comissão temporária, que a gente está buscando ali as soluções, mas quando tiver alguma sessão que trate justamente de um problema aqui no meu estado, senador Amaziz, eu estou sendo cobrado, que é o consórcio Nordeste, o dinheiro que foi colocado, as pessoas me cobram o senhor, cobra qualquer outra pessoa. Ela não quer saber se é senador, se é vereador, se é governador, eu quero os 5 milhões de votos, Chios, vá atrás. Como se eu fosse pegar a governadora pelo pescoço e mandar... Nós temos a convocação dos governadores para estarem aqui para explicar essas questões. E começa dia 29, é o primeiro governador que vai estar aqui. Coisa boa. E como vai ter uma ação, uma coletiva de senadores aqui para votação, então, se tiver, eu posso vir outra vez, né? Bom, eu agradeço, querido senador Stevenson, senhor doutor Ricardo...